Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, 10ª semana do Tempo Comum, quarta-feira. Hoje as primeiras leituras trazem para nós, 2 Coríntios 3, de 4 a 11. Vamos às leituras. Essa é a convicção que temos diante de Deus, graça a Cristo. Não nos atreveríamos a pensar que essa obra é devido a algum mérito nosso. Pelo contrário, é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele que nos tornou capazes de sermos ministros de uma aliança nova, não aliança de letra, mas de espírito, pois a letra mata e o espírito é que dá a vida. O ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão marcado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do fulgor que nele havia. Fulgor, aliás, passageiro. Quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que aí se verificou já não pode ser considerada glória em comparação com a glória atual, que lhe é muito superior. De fato, se foi marcado pela glória o que é passageiro, com mais razão há de ser glorioso o que é permanente. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que o apóstolo Paulo quis falar a respeito desse trecho, irmãs e irmãos? Em relação ao contexto, ele começa esse capítulo falando sobre cartas de recomendação enviadas às pessoas, mas as cartas que São Paulo e os apóstolos de Cristo têm é o próprio testemunho vivo feito nas pessoas, realizados por eles em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. Recomendações estas que não são escritas como as tábuas em pedra, a lei de Moisés, que é citada a respeito de uma aliança antiga de morte que denunciava somente o pecado, sem dar força para vencê-lo, sem nenhuma orientação. Quem não observava essas recomendações eram morto. É por isso que ele fala a respeito que a letra mata, pois nós, como herdeiros de Cristo, não somos, não, claro que não sejamos capazes de agir por conta própria, mas que o Espírito de Deus vem nos alimentando, vem nos dando força na nossa caminhada. Pois o próprio São Paulo fala que Deus nos fez ministros, Deus nos fez ministros, não com a letra, mas com o Espírito que dá a vida, o Espírito que vivifica cada um, cada uma que aceita seguir a Cristo. E essa lei de Moisés, ele mostrou para os judeus para que eles pudessem, para que eles pudessem ver a glória de Deus se manifestando nele e ficassem com medo. Mas no caso de nós, como cristãos eleitos, o ministério e a glória de Cristo se dá através do seu amor por nós e através de sua palavra, a palavra de amor e de salvação que nos é dado.
E se com a glória de Moisés, que cobriu o rosto para que as pessoas, às vezes, os judeus, não tivessem medo, ou supostamente tivessem como temor, né? Quanto mais a resplandecência da glória em Cristo Jesus, que é uma glória permanente, porque aquele brilho de Moisés quando ele desceu com as tábuas era apenas passageiro, mas a glória de Cristo é permanentemente eterna. Em Cristo, que é a nova aliança de amor que liberta e que transfigura, ele vem falar a respeito da nova e antiga lei no Evangelho, que ele não veio para modificar a lei e os profetas, mas sim para que fosse cumprido, e nenhuma vírgula só seria modificado. Mas quem desobedecer essa lei será condenado, mas quem praticar e ensinar será considerado o maior no reino de Deus. Claro que nós tenhamos capacidade e coragem de estar levando, ensinando os ensinamentos de Cristo, a palavra de Deus, para os nossos irmãos, para que sim a glória se permaneça em nós e nos façamos realmente dignos de sermos chamados de mensageiros de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, minha irmã, obrigado, meu irmão, por estar conosco hoje, nessa quarta-feira. Que o Senhor possa dar, nos dando forças e coragem a cada dia para entender melhor o Evangelho em Cristo Jesus, através das primeiras leituras. Fique com Deus e até amanhã.